Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu trouxe dois exercícios que a gente vai fazer análise relacionados a combustíveis fósseis e biocombustíveis. Então, sem enrolação, vamos para a aula, certo? A primeira questão que eu trouxe para a gente é uma questão que caiu na FUVEST de 2009. É uma questão relacionada a biocombustíveis. Então vamos analisá-la. O debate atual em torno dos biocombustíveis, como o álcool de cana-de-açúcar e o biodiesel, inclui o efeito estufa. Tal efeito garante temperaturas adequadas à vida na Terra, mas seu aumento indiscriminado é danoso. Com relação a esse aumento, os biocombustíveis são alternativas preferíveis aos combustíveis fósseis. Por quê? Agora eu peço que você pause o vídeo e analise as questões, né? Leia novamente com calma e tente resolver. Em seguida estarei fazendo a análise, tá certo? Então vamos analisar as alternativas. Alternativa A, são renováveis e sua queima impede o aquecimento global. Alternativa B, retiram da atmosfera CO2 gerado em outras eras. Alternativa C, abrem o mercado para o álcool, cuja produção diminui o desmatamento. Alternativa D, são combustíveis de maior octanagem e de menores taxas de liberação de carbono. Ou alternativa E, contribuem para a diminuição da liberação de carbono presente nos combustíveis fósseis. Vamos começar pela alternativa A. São renováveis e sua queima impede o aquecimento global. De fato, os biocombustíveis eles são renováveis, porém, ele não impede o aquecimento global. Por quê? Porque os biocombustíveis, no seu processo, né, você tem que produzir biomassa e essas plantas farão a fotossíntese, elas estarão retirando da atmosfera carbono que será liberado na própria queima desses biocombustíveis, que foi o que a gente viu anteriormente na aula sobre biocombustível, que os biocombustíveis eles têm um balanço de carbono igual a zero, ou seja, ele não retira carbono de outras eras, portanto, não impede o aquecimento global. Alternativa B, retiram da atmosfera o CO2 gerado em outras eras. É justamente o que a gente discutiu no item anterior, portanto a B também está incorreta. Alternativa C, abrem o mercado para o álcool, cuja produção diminui o desmatamento. Para você produzir o álcool, sobretudo aqui no Brasil, né, utiliza-se a cultura da cana-de-açúcar. Para ter cana-de-açúcar você precisa de terra. Então não é possível afirmar que ela diminui o desmatamento. Portanto, a afirmativa C também está incorreta. Alternativa D, são combustíveis de maior octanagem e de menores taxas de liberação de carbono. As taxas de liberação de carbono serão iguais aos dos combustíveis fósseis. Portanto, a alternativa D também está incorreta. E, por fim, chegamos à alternativa correta. Contribuem para a diminuição da liberação de carbono presente nos combustíveis fósseis, que também tem relação com o balanço de carbono, porque você vai ter um balanço igual a zero, né? As plantas que você cultiva para produzir a biomassa que vai gerar os biocombustíveis, elas vão estar fazendo fotossíntese e retirando gás carbônico da atmosfera. Já os combustíveis fósseis, você só vai estar liberando para a atmosfera, né? O processo de retirada não vai ser alterado. Portanto, essa é a alternativa correta. Belezinha? Então, bora para a próxima questão, galera. A próxima questão é uma questão do Enem de 2018. É uma questão recente aí, então vamos analisá-la. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. Alternativa B, reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas. Alternativa C, solubilização das frações de petróleo com utilização de diferentes solventes. Alternativa D, decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas. Ou alternativa E,
separação dos diferentes componentes do petróleo em função das suas temperaturas de ebulição. Bom, vamos analisar as questões então. Novamente, peço que você pause o vídeo, releia a questão e tente resolver sozinho. E agora eu estarei fazendo a resolução dela. Analisando a alternativa A, transformação das frações de petróleo em outras moléculas menores. Maravilha, é isso mesmo. Vamos analisar as outras alternativas, depois a gente volta nessa, que eu comento melhor por que é a alternativa correta. Alternativa B, reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas. Não é uma reação de óxido-redução, é um processo de pirólise, de quebra pelo fogo, melhor dizendo. C, solubilização das frações de petróleo com a utilização de diferentes solventes. Não, o processo de craqueamento, como a gente já viu na aula sobre petróleo, não utiliza-se solventes, né? Você só usa o craqueamento, a pirólise. Então não há nenhum tipo de solvente. Alternativa D, decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas. Também não há o uso de centrífugas. E também não há decantação, né? Você não vai separar as moléculas com diferentes massas molares. Então também está incorreta. Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Cuidado, você pode se confundir se você assistiu a nossa aula sobre petróleo. Porque essa afirmação ela diz respeito ao processo de destilação fracionada. Tá bom? Mas não craqueamento. Mas é importante você também saber. Certo? Então, nossa alternativa correta é a alternativa A. Transformação das frações de petróleo em outras moléculas menores. Lembre-se que é um processo econômico muito importante. Como eu enfatizei bem nas videoaulas anteriores. E também nos nossos materiais do cursinho. É um processo em que você pega uma molécula grande, que tem menor valor, menor utilização, e transforma em moléculas menores, como a gasolina, por exemplo, certo? Que tem uma alta demanda e que vai gerar um retorno maior por isso, certo? Então, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe de conferir o nosso material no site. Temos um material bem completo. E também possui outras questões que é muito importante vocês treinarem os conceitos que vocês estudaram, certo? Resolver questão é um método muito importante. Belezinha? Então, galera, até a próxima.